Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e hoje veremos algarismos significativos, certo? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e se quiser o quadro das anotações, acesse o link aí que está na descrição do vídeo, certo? Mas bem, o que são algarismos significativos, né? Isso aqui vem dentro das medidas físicas feitas, certo? Vou começar com um pequeno exemplo aqui, né? Bem, o algarismo significativo é algo que tem a ver com a medida, tá? E a ver também com o instrumento utilizado para fazer esta medida, tá? Como exemplo, pensamos numa régua comum, né? A régua aquela que todo mundo tem, certo? Bem, como é que funciona a régua? A gente vê que existe uma marcação em centímetros, né? Começa com tracinho no zero, ok? E entre um centímetro e outro, a gente vê vários outros, né? Um conjunto de 5, 10 tracinhos entre um e outro. Por quê? Porque a régua mede centímetros e também milímetros, né? Então, o que acontece? Eu posso fazer uma medida aqui dentro com essa régua de, por exemplo, 12,3 ou 35 centímetros, né? O que significa isso, né? Este primeiro é os centímetros, né? Este primeiro número depois da vírgula já está dentro da casa dos milímetros, que vai envolver o quê? Esses tracinhos aqui, né, dentro da régua, tá? E este último número aqui é uma aproximação, tá? Por quê? Porque eu posso ter alguma medida, medir o comprimento de algum objeto e, pensando num zoom aqui, né? Eu observar que entre um tracinho e outro, o objeto não está nem em cima nem em cima do outro, tá entre um e outro. Né? Eu medi o objeto e ele termina entre um tracinho e outro do milímetro. Né? Então eu não sei se ele chega a fechar meio milímetro ou um pouquinho mais ou um pouco menos. Então a gente faz uma aproximação. A aproximação que geralmente vai ser apenas de uma casa decimal, porque a gente consegue estimar metade, mas a gente não consegue estimar menos que isso, né? Então, nós dizemos aqui que esta medida, que eu vou chamar L de comprimento, que é do inglês, essa minha medida possui 4 algarismos significativos, tá? Que é justamente estes 4 números aqui, esses 4 algarismos, né? Bem, eu poderia fazer uma aproximação, né? Em vez de 12,3, o objeto que eu medi, ele chega até o tracinho do 3 milímetros, passa um pouco. Não sei quanto, porque o olho humano não é capaz de observar isso. Mas se eu colocasse 4, 2, 3, 8, 6, isso tudo aqui não pode ser parte de algarismos significativos. Por quê? Porque não tem como o olho humano observar uma precisão dessas. Né? Então a gente diz que o limite, né, a nossa aproximação vai de, no máximo, dentro da precisão do próprio instrumento. Nesse caso, como a régua consegue medir valores de até 1 milímetro, a precisão é geralmente a metade do valor limite para esses tipos de, né, instrumentos que a gente faz medições que não são digitais, né, vamos dizer assim. Então a precisão de uma régua é uma precisão de 0,5 milímetros ou 0,05 centímetros. E essa precisão é o que a gente pode fazer de aproximação. A gente pode usar o 0,5, a gente podia arredondar um pouco para mais ou para menos, mas respeitando a precisão, colocaríamos este valor, certo? Bem, dentro do algarismo significativo, pegando aquele mesmo valor de 2,35, certo? Nós temos, bem, aqui, 4 algarismos significativos, tá? Só que desses 4, é importante que o último algarismo,
é sempre o que a gente chama de algarismo duvidoso. Tá? Ele está dentro dos algarismos significativos. Tenho aqui, de fato, 4 algarismos significativos. Mas o último sempre é dito o chamado duvidoso. Por quê? Porque ele vai sempre ser feito a partir de uma aproximação, né? Que aí vai respeitar a precisão daquele instrumento. Então, neste caso aqui, temos, né, 4 algarismos significativos, o 1, 2, o 3 e o 5, acompanhado, né, sendo deles um algarismo duvidoso. Sempre vamos ter isso, sempre vamos ter um algarismo duvidoso aqui neste caso. Então, isso aqui são os algarismos significativos, certo? Mas sempre vai respeitar a precisão. Um instrumento que a gente chama que isso aqui seria um instrumento analógico, né, que não é digital, vai sempre ter uma precisão que é a metade do limite de medição dele. Se ele consegue medir milímetros, então a precisão é de meio milímetro. Aparelhos digitais, por outro lado, por exemplo, né, pensar que eu tenho um cronômetro digital, ou melhor, um voltímetro, que vai me indicar, por exemplo, 120.1 V. Ou seja, eu tenho uma medida de diferença de potencial de tensão de 120,1 volts, né? Evidentemente, a gente vê que esse voltímetro ele é capaz de medir até um intervalo de tensões de 0,1 volts. Mas qual vai ser a precisão dele? Bem, a gente não consegue observar o que vem depois. Numa régua, a gente consegue observar que a medida passou daquele meu limite de medição. Ele passou daquele milímetro. Então, eu consigo estimar que é um pouco mais... é um pouco mais para o próximo valor ou mais perto para o, né, valor que ele passou. Então, eu posso dizer que ele está mais para cá do que para lá. No voltímetro, por exemplo, no instrumento digital, eu não consigo observar, porque eu não consigo ver o que tem além desse 1. Então, a precisão dele vai ser justamente também de 1 volt. Né? Sempre lembrando que essa precisão pode ser também acompanhada de mais ou menos. Né? Ou seja, eu posso ter uma precisão de ou mais ou menos meio. Por isso que eu posso sempre arredondar isso aqui ou para 12.3 ou para 12.4. Né? Ou deixar 12.5. Certo? Mas aí vai ver algumas outras regrinhas aqui rápidas para a gente fazer. Certo? Então, para um instrumento digital, nós temos uma precisão que é justamente o limite de medição daquele instrumento. Tá? Muito cuidado, ele nem tem cobrado algumas questões ali envolvendo aparelho de medição nos últimos anos, algumas, pode aparecer mais vezes. Certo? E bem, isso aqui é quanto, né, aos algarismos significativos, quem são eles e quem é o duvidoso. O duvidoso sempre vai ser o último algarismo, tá? Bem, algumas regras, certo? Que é regras de arredondamento. Vou colocar aqui mais abaixo, tá? Então, botar ali algumas regras de arredondamento e depois a gente vê para as operações, como funcionam, que é uma ideia geral, né? Então, regras de arredondamento. Certo? Isso quando a gente tem que ter uma quantidade de algarismos arredondamento aí. Algumas regras para a quantidade de algarismos significativos, certo? Que vai ter no resultado. Então, a regra de arredondamento é a seguinte, ela é simples. Se eu tenho um valor que termina com 5, 6, 7, 8... ou 9, ou seja, de 5 para cima, a gente arredonda para cima. A ideia é essa, para cima. Então, se eu tenho, por exemplo, o valor de 2,5. Se a gente tiver que arredondar isso daqui, a gente vai arredondar para cima. Então, ele vai ser aproximadamente 3. Né? Se eu tiver 3,7, arredonda para 4. 4,8 arredonda para 5. Tá? Então a gente sempre vai arredondar para cima. Quando os valores são abaixo, né, se eu tenho 1, 2, 3 ou 4, daí arredondamos para baixo. Né?
Então, o exemplo aqui, a gente pode, né, 2,4, a gente arredondaria para 2, se precisasse arredondar. 3,23, podemos arredondar para 3,2. Né? O arredondamento é sempre de um algarismo, certo? Quando necessário. 4,81, a gente arredonda para 4,8. Então aqui são algumas regras de arredondamento que aparecem em algumas questões. Claro, geralmente as alternativas elas estão com os resultados mais afastados, mas sempre pode ter aquela questão que vai focar justamente em alguma regra de arredondamento, né? Mas claro, essa regra, de acordo com o autor de algum livro, acaba se modificando, né? Eu estou utilizando a regra que é mais geral, mais utilizada na maioria, tá? Tanto que alguns autores até indicam de manter esse 0,5, mas o correto seria mais de arredondar ele para cima. Então essas são algumas regras. Acompanhando essas regras de arredondamento, nós temos as operações. Toda operação que envolva valores, tá? Como é que vai funcionar? O resultado, ele tem que ter, tá, o número de algarismos significativos, né, o número de algarismos significativos de menor número de casas, ou seja, é o número de algarismos significativos do valor que tem o menor número de algarismos, né? Vamos trabalhar aqui em exemplos que fica muito melhor, certo? Fazer aqui nessa parte ao lado aqui, aproveitar essa parte da folha, mas olha só, quando eu tenho alguma operação, por exemplo, se eu vou somar 5,2 e eu somo com 3,34, né, 342. Se eu efetuar essa soma, eu vou ter 2, 4, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. Eu teria 8,542. Só que a regra vai me dizer que eu tenho que ter o número de algarismos significativos igual ao valor que tem o menor número de algarismos significativos. Então a gente vê que este aqui temos apenas 2 algarismos significativos. Este aqui tem 4. Então a gente vai utilizar o valor do menor, ou seja, esse resultado tem que ter 2 algarismos significativos. De forma, então, usando a regra de arredondamento, olha só, esse 8,542 arredondaria para baixo, 8,54, né? Pois o 2 é arredondo para baixo, 4 arredondo para baixo novamente, então fica 8,5. Como eu preciso de 2 algarismos, eu mantenho aqui, não vou arredondar novamente. E isso vai valer para qualquer tipo de operação que não seja só soma, pode subtração, multiplicação. O resultado sempre tem que ter o número de algarismos significativos igual ao do valor que tem o menor número de algarismos significativos. Certo? Daí como fazer a redução? Através das regras de arredondamento, tá? Que às vezes pode não pode ser uma coisa pedida na questão, mas por causa dessas regras, tu pode encontrar um valor de 17,3, por exemplo, no meio de uma questão mais extensa ali, com várias etapas de cálculo, mas a resposta está na letra C, né, que é de 16. Né? Aqui não tem alternativa, mas está perto. Tu pode até confiar na resposta, porque provavelmente essa diferença se dá devido aos arredondamentos feitos durante todo o cálculo. Então a gente pode utilizar isso também para achar algumas aproximações, o que volta e meia funciona e ajuda em algumas questões, né? Fazer algumas aproximações para facilitar alguns cálculos, né? Por exemplo, aparece um 2,3 vezes um 4. A gente pode muito bem pensar numa aproximação de um 2 vezes 4, que facilita, né, o cálculo, fica um pouco mais rápido, né? Mas bem, isso aqui são as regras são os algarismos significativos, acompanhando essas regras de arredondamento, certo? O próximo assunto que a gente vai ver daí já é a ordem de grandeza, depois os prefixos, daí então partir para alguma parte um pouco mais, né, um pouquinho mais complexa, que são falar de vetores, né? Mas hoje, então, o assunto era esse, certo? Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, posta nos comentários, qualquer sugestão, algo que acho que faltou,
né? Pode colocar também. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e acessar aí no link deixado na descrição as anotações, caso queiram, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.